Você já parou para pensar no que aconteceria se uma das histórias mais fantásticas que você já ouviu fosse na verdade real? Não uma lenda antiga ou um conto de ficção científica, mas algo que aconteceu aqui, no Brasil, há não muito tempo. Uma história com testemunhas, com envolvimento militar, com um segredo que até hoje permanece trancado a 7 chaves? Em janeiro de 1996, uma cidade tranquila no sul de Minas Gerais, chamada Varginha, se tornou o epicentro de um evento que desafiaria nossa compreensão da realidade. A maioria das pessoas conhece o caso de Roswell, nos Estados Unidos. Mas e se eu te dissesse que o Brasil teve o seu próprio Roswell? Um incidente talvez ainda mais complexo, mais detalhado e, para muitos, infinitamente mais convincente? Não estamos falando apenas de luzes no céu. Estamos falando de criaturas estranhas avistadas em plena luz do dia, de uma mobilização militar maciça e secreta, de hospitais interditados, de testemunhas intimidadas e de uma morte misteriosa que assombra a história até hoje. O que realmente aconteceu em Varginha, naquele verão de 1996? Nos próximos minutos, vamos mergulhar fundo nos relatos, confrontar as versões oficiais e explorar as pontas soltas de um dos maiores enigmas da ufologia mundial. Prepare-se, porque a história que você está prestes a ouvir é muito mais do que apenas um caso ufológico. É um quebra-cabeça que mais de 2 décadas depois continua sem uma peça final. Para entender a dimensão do que aconteceu, precisamos voltar no tempo. Imagine Varginha em janeiro de 1996. Uma cidade pacata, conhecida pela sua produção de café, um lugar onde todos se conhecem e a vida segue um ritmo previsível. O verão estava a todo vapor, quente e úmido, como de costume no sudeste brasileiro. Ninguém, absolutamente ninguém, poderia prever que a rotina daquela cidade estava prestes a ser quebrada de forma tão abrupta e bizarra. O que torna o caso Varginha tão poderoso é que ele não começou com um especialista ou um militar. Começou com gente comum. Pessoas como eu e você que estavam vivendo suas vidas e, de repente, se depararam com o impensável. A história não se desenrola em um único evento, mas em uma série de acontecimentos interligados, uma cascata de estranheza que se abateu sobre a cidade durante alguns dias. O fio condutor deste mistério não é apenas um objeto voador não identificado, mas sim seus supostos tripulantes. A ideia de que seres de outro mundo não apenas nos visitaram, mas que estiveram aqui, caminhando, ainda que brevemente, em solo brasileiro. E mais do que isso, a possibilidade de que um, ou talvez mais de um, tenha sido capturado. Neste roteiro, vamos seguir a linha do tempo, passo a passo, começando com o primeiro e mais famoso avistamento, passando pela frenética resposta das autoridades, analisando as provas, os testemunhos e, por fim, o inquérito oficial que tentou, sem muito sucesso, colocar um ponto final na história. O que você vai ouvir não é uma tentativa de te convencer de uma verdade, mas sim de te apresentar todos os fatos, todas as versões, para que você, no final, possa montar as peças deste incrível quebra-cabeça. A pergunta que fica é: você está pronto para questionar o que acredita ser possível? Tudo começou no sábado, dia 20 de janeiro de 1996. Eram cerca de 3h30 da tarde. 3 jovens mulheres, as irmãs Liliane e Valquíria Fati da Silva, de 16 e 14 anos, e sua amiga Kátia Andrade Xavier, de 22, voltavam do trabalho para casa. Elas pegaram um atalho por um terreno baldio no bairro Jardim Santana. Era um caminho que faziam sempre, um cenário familiar e sem surpresas, até aquele dia. Ao passarem por um muro alto de uma oficina, algo chamou a atenção delas. Agachada junto ao muro, havia uma criatura. E a descrição que elas deram, de forma independente e consistente, é o coração de todo o caso. Não era um animal, não era uma pessoa, era algo completamente diferente. Segundo os relatos, a criatura tinha cerca de 1,5 metros de altura. Estava agachada, parecendo frágil ou talvez ferida. A pele era marrom, escura e oleosa, como se estivesse coberta por algum tipo de graxa. A cabeça era desproporcionalmente grande, com 3 protuberâncias na parte de cima, como pequenos chifres. Mas o que mais marcou as meninas foram os olhos.
enormes, vermelhos e sem pupilas. Eles pareciam transmitir uma profunda tristeza ou medo. A criatura não tinha pelos, nem orelhas. Tinha braços longos, veias saltadas e pés grandes. Um detalhe assustador que elas mencionaram foi a ausência de um nariz e orelhas visíveis, apenas pequenos orifícios. O pânico foi imediato. Kátia gritou e as três saíram correndo em desespero, convencidas de que tinham visto o demônio. Chegaram em casa apavoradas, chorando, e contaram a história para a mãe das irmãs. Luísa, inicialmente cética, foi até o local cerca de 40 minutos depois. A criatura não estava mais lá, mas ela sentiu um cheiro estranho no ar, um odor adocicado e nauseante que lembrava amoníaco. A história das meninas foi o estopim. A notícia se espalhou pelo bairro como fogo em palha. Vizinhos, amigos, todos ficaram sabendo do encontro bizarro. O que elas não sabiam era que naquele exato momento, uma operação silenciosa já estava em andamento, na cidade. O avistamento delas não foi o começo, mas sim uma primeira confirmação pública de que algo muito estranho estava de fato acontecendo em Varginha. Elas foram as primeiras testemunhas civis a verem a criatura, mas não seriam as únicas, e mais importante, não foram as primeiras a encontrá-la. Antes delas, o Corpo de Bombeiros já havia sido acionado. Horas antes do encontro das três meninas, na manhã do mesmo dia 20 de janeiro, o Corpo de Bombeiros de Varginha recebeu uma chamada incomum. Moradores do mesmo bairro, Jardim Santana, ligaram para relatar a presença de um animal estranho perambulando pela área. A descrição era vaga, mas preocupante o suficiente para que uma equipe fosse deslocada. Aqui, a história entra em um terreno mais sombrio. Baseado em relatos anônimos e vazamentos de informações de militares que, com medo de represálias, nunca se identificaram publicamente. De acordo com os ufólogos que investigaram o caso, como Ubijara Rodrigues e Vitoril Pacatini, a equipe de bombeiros que chegou ao local não encontrou um cachorro do mato ou um animal selvagem perdido, encontrou a mesma criatura que seria vista pelas meninas horas depois. Percebendo que aquilo estava muito além de sua competência, os bombeiros teriam acionado a polícia militar e, subsequentemente, uma base do exército próxima, a Escola de Sargentos das Armas, localizada na cidade vizinha de Três Corações. A operação de captura teria sido rápida e eficiente. Usando redes e equipamentos de contenção, a criatura, que parecia debilitada e não ofereceu resistência, foi capturada e colocada em uma caixa de madeira. Essa caixa foi então transportada em um caminhão do Exército. O destino? A própria Ésia, na cidade de Três Corações. Testemunhas civis, sem saber o que estava acontecendo, relataram ter visto um comboio de veículos militares na região naquela manhã, um movimento atípico para um sábado. A primeira criatura estava supostamente sob custódia militar. Mas a história não para por aí. Aparentemente não havia apenas um ser. Durante a noite do mesmo dia 20 de janeiro, uma nova operação teria sido montada, desta vez na região central de Varginha. Um segundo ser teria sido avistado perto dos trilhos do trem. Desta vez, a captura teria sido mais trágica. Durante a operação, o ser teria sido alvejado. Ferido, ele foi levado não para a base militar, mas sim diretamente para um dos hospitais da cidade. É aqui que a história ganha um dos seus personagens mais importantes e trágicos, o policial militar Marco Eli Xerezi. Com apenas 23 anos, ele fazia parte da equipe que teria participado da captura da segunda criatura. Segundo relatos de sua família e de colegas que falaram em anonimato, Marco teria sido um dos responsáveis por segurar a criatura capturada. E ele teria feito isso sem luvas, entrando em contato direto com a pele oleosa e a substância estranha que a cobria. Esse ato, aparentemente simples, selaria seu destino de forma terrível. Com uma criatura capturada pela manhã e outra à noite, o foco da operação se deslocou. A segunda criatura, ferida, precisava de atendimento. Primeiro, teria sido levada ao Hospital Regional do Sul de Minas Gerais. A equipe do hospital foi pega de surpresa. Uma ala inteira teria sido isolada pelos militares. Médicos e enfermeiros foram instruídos a não fazer perguntas e a se manterem afastados. O cheiro forte e estranho, o mesmo relatado no local do primeiro avistamento, impregnou os corredores. O pessoal do hospital que teve algum vislumbre da situação descreveu cenas de caos controlado.
Militares por toda parte, ordens sendo gritadas em voz baixa e um paciente misterioso sendo movido sob um lençol. O ser teria ficado no hospital regional por algumas horas, mas logo foi transferido para um hospital mais bem equipado na cidade, o Hospital Humanitas. No Humanitas, o procedimento se repetiu, mas de forma ainda mais rigorosa. Andares inteiros foram evacuados. O diretor do hospital teria sido instruído a cooperar sem questionar. A criatura teria morrido pouco tempo depois de chegar. Seu corpo então foi levado, junto com o da primeira criatura capturada, para Aésia. De lá, segundo as investigações dos ufólogos, os corpos teriam sido transportados para a Universidade de Campinas, em São Paulo, para uma autópsia secreta, antes de, supostamente, serem entregues a autoridades norte-americanas. Enquanto tudo isso acontecia sob um manto de segredo, o jovem policial Marco Elixerezi começou a passar mal. Poucos dias após o suposto contato com a criatura, ele desenvolveu uma infecção generalizada e misteriosa. Foi internado e seu quadro clínico piorou de forma assustadoramente rápida. Os médicos não conseguiam identificar a causa da infecção. Em menos de um mês, no dia 15 de fevereiro de 1996, Marco Elixerezi faleceu. A causa oficial da morte foi registrada como uma infecção bacteriana. Mas para sua família e para os pesquisadores do caso, a verdade era outra. Ele teria morrido em decorrência do contato direto com um ser extraterrestre. Ele foi a única vítima fatal do incidente de Varginha. É neste ponto que a história transcende um simples avistamento. A morte de um policial, em circunstâncias tão misteriosas, eleva o caso a um novo patamar de seriedade e conspiração. Se histórias como essa, que desafiam o que aprendemos e nos forçam a questionar a versão oficial dos fatos, te interessam, considere se inscrever no canal. Assim, você não perde a nossa próxima investigação sobre os grandes mistérios do nosso tempo. Diante da repercussão que o caso tomou, com a imprensa nacional e internacional cobrindo a história, as Forças Armadas brasileiras foram obrigadas a se pronunciar. Meses depois, foi instaurado um inquérito policial militar, o IPM, para investigar as alegações. O resultado do inquérito, divulgado publicamente, negava categoricamente qualquer um dos eventos extraordinários. Para cada ponto do caso, o Exército apresentou uma explicação mundana. Primeiro, sobre a criatura vista pelas 3 meninas. O IPM concluiu que elas não viram um ser de outro mundo, mas sim um cidadão de Varginha com problemas mentais, conhecido como Mudinho. Ele era um homem de baixa estatura que costumava ficar agachado e tinha alguns problemas de pele. Segundo o inquérito, era ele quem estava no terreno baldio naquele dia, e as meninas, assustadas, teriam confundido sua aparência. Segundo, sobre a movimentação de caminhões do Exército e a suposta captura. O IPM afirmou que a presença dos veículos era parte de uma operação de rotina. A Escola de Sargentos das Armas estaria simplesmente realizando a manutenção de seus veículos e transportando material. Uma coincidência que teria sido mal interpretada pela população local, já sugestionada pelos boatos. Terceiro, sobre os eventos nos hospitais. A versão oficial é de que não houve nenhuma interdição de alas para tratar uma criatura alienígena. Qualquer movimentação atípica teria sido por razões administrativas normais, sem qualquer relação com o caso. E quarto, sobre a morte do policial Marco Elixerezi. O inquérito e os laudos médicos oficiais afirmaram que ele morreu de uma infecção bacteriana comum, contraída antes dos eventos de janeiro, e que sua morte não teve absolutamente nenhuma ligação com qualquer operação militar ou com o suposto contato com um ser estranho. A causa foi puramente médica e natural. Para as autoridades, o caso estava encerrado. Uma combinação de histeria coletiva, má identificação e coincidências. Mas para os pesquisadores e principalmente para as testemunhas, essas explicações não eram apenas insatisfatórias, elas eram implausíveis e repletas de furos. Vamos analisar as contradições. A família de Mudinho afirmou veementemente que no dia e na hora do avistamento das meninas, ele estava em casa e não no terreno baldio. Além disso, as descrições físicas, embora vagamente semelhantes na postura agachada, não batiam. Mudinho não tinha olhos vermelhos enormes, nem 3 protuberâncias na cabeça, nem a pele escura e oleosa.
As 3 meninas, ao serem confrontadas com a foto de Mudinho, negaram de forma convicta que fosse ele quem viram. A explicação da operação de rotina do Exército também parecia fraca. Por que uma operação de rotina aconteceria de forma tão urgente em um sábado, envolvendo o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar? Por que exigiria o fechamento de ruas e uma presença tão ostensiva que chamou a atenção de toda a cidade? A negação dos eventos nos hospitais ignora os testemunhos de vários funcionários que, mesmo com medo, relataram a estranha movimentação militar e o isolamento de áreas. E a morte de Marco Xerezi continua sendo o ponto mais sensível. Sua família luta até hoje por reconhecimento, afirmando que ele foi silenciado e que a verdadeira causa da sua morte foi acobertada. Eles relatam que, antes de morrer, Marco teria contado a familiares sobre o encontro com a criatura e o medo que sentiu. O IPM, ao invés de encerrar o caso, acabou jogando mais lenha na fogueira da conspiração. Para muitos, a pressa em desmentir tudo e as explicações frágeis eram a maior prova de que havia sim algo muito grande a ser escondido. Mais de 25 anos se passaram daquele janeiro de 1996. O que restou do incidente de Varginha? Para a cidade, o caso se tornou parte de sua identidade. Varginha hoje é conhecida como a cidade do ET. Há estátuas de seres alienígenas em praças, uma caixa d'água em formato de disco voador e um comércio turístico que explora o evento ao máximo. O que era um segredo assustador se tornou um cartão postal. Mas para as testemunhas, o legado é mais complexo. As 3 meninas, hoje mulheres adultas, sustentam sua história até hoje. Elas passaram por anos de ridicularização, escárnio e pressão. Foram chamadas de mentirosas, loucas, oportunistas, mas nunca voltaram atrás. A consistência e a firmeza de seus relatos ao longo de décadas é um dos pilares que sustentam a veracidade do caso. Os pesquisadores, como Ubirajara Rodrigues, que era advogado e foi o primeiro a coletar os depoimentos, e Vittorio Pacatini, continuaram a investigar por anos, reunindo dezenas de testemunhos de civis e militares anônimos que corroboravam a história da captura. Eles produziram dossiês, livros e documentários, tentando manter a história viva e pressionando por respostas que nunca vieram. O incidente de Varginha permanece como um fantasma na história recente do Brasil. Um evento que coloca em choque direto o testemunho de pessoas comuns contra a palavra oficial de uma instituição tão poderosa quanto o Exército. De um lado, temos uma narrativa extraordinária, cheia de detalhes bizarros, mas sustentada por dezenas de relatos consistentes. Do outro, uma negação oficial, com explicações simples, mas que parecem se desfazer quando analisadas de perto. As perguntas continuam no ar. O que eram essas criaturas? De onde vieram? O que aconteceu com seus corpos? Por que o policial Marco Eli Xerezi morreu de forma tão súbita e misteriosa? E talvez a pergunta mais importante de todas: por que um acobertamento tão grande seria necessário se tudo não passasse de um mal-entendido? O caso Varginha nos força a confrontar a natureza da verdade e da prova. O que tem mais peso? Um documento oficial que diz nada aconteceu, ou o olhar apavorado de 3 jovens que juram ter ficado cara a cara com o desconhecido? Ao revisitarmos os eventos de janeiro de 1996 em Varginha, não encontramos respostas fáceis. O que encontramos é um mosaico complexo de relatos fascinantes, negações veementes e um mistério que só se aprofunda com o tempo. Recapitulando, tivemos o avistamento aterrorizante de 3 mulheres jovens em plena luz do dia. Tivemos relatos de uma operação militar em larga escala para capturar, não uma, mas 2 criaturas estranhas. Tivemos a interdição de hospitais, o testemunho de dezenas de civis e a trágica e inexplicável morte de um policial. E por fim, tivemos um inquérito oficial que tentou reduzir tudo a uma série de coincidências e enganos. O incidente de Varginha não é apenas uma história sobre alienígenas. É uma história sobre sigilo, poder e a coragem de testemunhas que se recusaram a ser silenciadas. É o Roswell brasileiro, não por ser uma cópia, mas por ter seus próprios contornos, sua própria complexidade e suas próprias vítimas.
Até hoje, nenhum militar de alta patente admitiu publicamente o que aconteceu. Nenhum documento oficial vazou para confirmar a captura. Tudo o que temos são as peças do quebra-cabeça espalhadas, os testemunhos, as análises dos pesquisadores e as frágeis explicações oficiais. A verdade, seja ela qual for, continua em algum lugar. Talvez esteja enterrada em arquivos secretos em alguma base militar. Talvez tenha sido levada para fora do país, como sugerem as teorias. Ou, talvez só talvez, a verdade tenha caminhado por alguns instantes sobre o sol da tarde em um terreno baldio em Varginha, e tenha olhado com os seus grandes olhos vermelhos para 3 meninas mudando para sempre a vida delas e a história daquela cidade. O que você acredita? Foi um caso de histeria coletiva? Ou um dos contatos mais significativos da história da humanidade abafado pelas autoridades? A única certeza é que a história do ET de Varginha se recusa a morrer, permanecendo como um lembrete incômodo de que, às vezes, a realidade pode ser muito, mas muito mais estranha do que a ficção. Se essa imersão no mistério de Varginha te deixou tão intrigado quanto a mim, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo para ajudar nosso trabalho a alcançar mais pessoas. E claro, se você ainda não faz parte da nossa comunidade de investigadores, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos enigmas que vamos desvendar. Eu recomendo fortemente que você assista ao nosso vídeo sobre o caso da Operação Prato, onde exploramos outro incrível caso ufológico brasileiro. O link está na descrição e no comentário fixado. Obrigado pela sua companhia nessa jornada. Até a próxima e continuem questionando.